Voltamos com o nosso Café com Negócios TV, segundo bloco aqui com o Dr. Guilherme Castro, meu amigo Guilherme. Fizemos o primeiro bloco, uma conversa muito bonita, não sei o que, mas agora eu vou perguntar para ele aquilo que nós, empresários e empreendedores, gostaríamos de saber. Quais são os desafios, Dr. Guilherme, e quais são as oportunidades do tributário, né? Quem tem empresa, quem tem CNPJ, quem paga, quem recolhe, como é que você enxerga? Você é especialista nisso, mestre nisso, como é que você enxerga? Como que a gente pode ajudar os empresários? Quais são essas oportunidades para o Mato Grosso do Sul? Uma vez que tem muita gente que olha, né, e fala, o Mato Grosso do Sul é horrível, é um dos piores estados na questão tributária. Como é que você enxerga isso? Dijan, eu acho que, sobretudo, é importante deixar reforçado que o empresariado, de um modo geral, ele precisa se ater a uma educação tributária, correto? Porque o que nós percebemos muitas das vezes, o empresário está muito focado na questão da atividade fim, o negócio dele em si, o business. E muitas das vezes também com a questão da gestão das pessoas, aquela questão de motivação, enfim, tudo mais. Vender. E a gente percebe que as coisas relevantes do direito tributário acabam passando ao largo, certo? Quando o empresário ele não debruça sobre aquela questão, a contabilidade dele, para verificar efetivamente quais são as oportunidades que ele tem. Então, mas elas existem? Inúmeras oportunidades em matéria tributária. A gente vivencia no dia a dia assuntos que muitas vezes a gente para pensar, caramba, não é possível. O empresário, ele não tinha visto isso aqui, uma coisa assim que já estava tão batida às vezes, mas sabe? Até onde isso é responsabilidade do contador, até onde isso eu preciso falar com o meu advogado, até onde eu preciso saber disso. Como é que funciona isso? Porque eu vejo que existe uma dificuldade, doutor Guilherme, nessa questão tanto da contabilidade, quanto do advogado, quanto do empresário. Eu sei que o empresário também peca muito nisso, né? Eu, por exemplo, eu não trabalho com essa questão, quem cuida disso é uma outra pessoa aqui no escritório, certo. Mas todos deveriam estar, teoricamente, em sintonia, né? Falta essa ponte. Esse entrosamento, né, Dijan? Você pega, por exemplo, o contador, a atividade dele, ele verifica quais são os regulamentos, as legislações, como que deve proceder e ele vai fazendo as transmissões das declarações, a emissão das guias, encaminha para o empresário, ele faz o pagamento, enfim, tudo mais. Agora, quando chega num plano de você fazer uma análise mais profunda, um planejamento, que muitas vezes envolve a discussão do próprio texto da lei, aí você já está fora de um plano da contabilidade, você já está dentro de uma assessoria, correto? E aí dentro dessa questão da assessoria que entram essas oportunidades. Por quê? Você pega muitas vezes uma legislação que ela é omissa, ela não é suficientemente detalhada a ponto de dizer exatamente onde que o fisco quer chegar com você, empresário, e aí entra todo aquele papel do intérprete, né, que é o advogado, o tributarista, que ele vai dar uma olhada, ele vai analisar com diversos diplomas normativos para chegar numa conclusão, ele vai fazer a verificação de como que os tribunais superiores, sobretudo STJ, STF, se já tem precedente, qual tem sido o entendimento nos últimos anos sobre aquela matéria. Então seria um trabalho em conjunto, Perfeito. Tanto do empresário, do contador e do advogado? E do advogado, correto? Agora, é sobretudo importante que esse empresário ele tenha uma assessoria, de certa forma, contínua, correto? Então não seria nem contínua, seria preventiva. Preventiva, eu digo assim, o advogado que está ali no dia a dia com ele, sim. Né? E que muitas vezes a gente percebe o advogado... Porque o normal é eu ir chamar o advogado na hora que estoura alguma coisa. Aí já né? Aí é para pagar incêndio. Não, aí já é outro ambiente, né? A hora que você recebe um auto de infração, que desespera. Porque a hora que vem um auto de infração, vem com multa de 75%, mais juros, mais isso e aquilo, você fala, meu Deus, isso aqui é impagável. Né? Agora nós estamos fazendo um trabalho reverso. O que eu posso já me organizar, planejar e concretizar isso daí? Tá, mas para aquele empresário que está nos assistindo, ele olhando hoje para a CVS, para o escritório, como é que ele pode acessar o escritório? Ele tem um custo já de cara disso? Como é que funciona? Porque nós estamos passando por uma situação agora que eu preciso rever tudo.
Perfeito. Né? Desde o aluguel, desde a contratação, do RH, do funcionário, gestão com fornecedores. Eu consigo acessar a CVS hoje para fazer, teoricamente, uma prévia ou um diagnóstico? Como é que funciona isso hoje? Já hoje existem várias faces desse trabalho em matéria tributária, correto? Uma das faces é você ter o acesso a uma consultoria nossa mediante o pagamento no êxito. Isso é uma das vertentes. Então, precisa primeiro analisar qual efetivamente é a situação que está posta ali. Via de regra, para fazer aquela análise inicial, isso aí faz parte do próprio trabalho, do interesse da gente também ter o cliente, correto? Até para entender o que está acontecendo. Entender, porque até para eu poder sentar contigo e nossa reunião ser produtiva, eu preciso previamente ter feito o diagnóstico, né? Então a gente encara esse diagnóstico prévio como uma etapa do próprio atendimento. Tá, mas correto? isso aí é quando eu tenho um problema. Não, independentemente do problema. Eu estou dizendo hoje, por exemplo, o empresário ele pode ligar para o Dr. Guilherme, ligar lá na CVS e falar assim, ó, preciso agendar um horário, eu vou levar o histórico da minha empresa, quero que vocês deem uma olhada para mim, aonde que eu posso hoje melhorar, adaptar, aproveitar as oportunidades tributárias, perfeito, fazer um preventivo de preventivo, perfeito, Jean. Isso acontece? Acontece. Dentro desse trabalho, o que acontece? Quando você, empresário, chega lá e fala, Guilherme, eu preciso que você olhe isso aqui tudo e em quais são as oportunidades que eventualmente eu tenho e não estou aproveitando. Aqui que eu não enxergo. O que você enxerga? Existem algumas oportunidades que de plano eu já vou dizer para ele, olha, isso aqui você já tem oportunidade. Cabe porque é trabalho que a gente já vem executando. Histórico. Então, sobre isso daqui, como a gente já tem um histórico de trabalho sobre isso daqui, a gente sabe qual vai ser o resultado, eu vou combinar com você aqui no final, dando certo. Outra situação. Outra situação, esse entendeu? Trabalho é possível fazer. Possível, entendeu? Agora, existem outras situações que depende da particularidade, aí eu vou te dizer, olha, Djan, caso a caso. Isso aqui já tem um histórico. Agora, isso aqui é um ponto peculiar seu. Isso aqui, se eu preciso que você me dê um tempo aí para eu dar uma verificada e depois a gente volta a conversar, te passo qual que é a situação. Correto? E se tem, como é que fala, oportunidade mesmo, se dá para a gente trabalhar com isso ou não. Perfeito. Eu vou te contar, inclusive, um caso. Posso exemplo? Rapidinho, um exemplo. Eu ganho por hora, pode falar, fica tranquilo. Então, eu tive já há um tempo atrás uma situação muito específica, e isso é muito discutido no meio tributário, e os empresários que estão no lucro real, eles se descabelam porque toda hora está mudando alguma coisa, que é referente a PIS/COFINS. Tá? Isso aí é um trem maluco. Por duas coisas. Primeiro, na questão das compras de insumos, porque a legislação é confusa. O que é insumo? A lei não fala o que é insumo. Aí vem todo mundo fala. É muito abrangente. Você pode se acreditar de insumo. Mas o que é insumo? O que é insumo aqui no seu negócio? Né? Enfim. E também tem determinadas despesas, como por exemplo frete, que você pode ser creditado que você gastou dentro do frete do PIS e COFINS também. É uma loucura. E aí, um determinado cliente chegou para mim e falou assim, Guilherme, nós identificamos na auditoria que nós temos uma oportunidade aqui referente a PIS/COFINS e nós queremos utilizar daqui para frente e retroagir os últimos 5 anos para resgatar esse dinheiro. Eu falei, tudo bem, eu vou dar uma olhada para você, de acordo com as suas particularidades do negócio que você realiza. E aí, a gente verificando ali, uma coisa muito interessante. Ele tinha efetivamente direito de não mais ficar perdendo aquele PIS/COFINS para o futuro, mas tem uma legislaçãozinha com uma vírgula ali da Receita Federal dizendo, porém, se você não usou para trás, você perdeu. Olha. Isso era parte peculiar para a atividade dele. Então, você percebe que... Está no detalhe. Então, assim, está no mínimo detalhe. Aí vai de caso a caso. Aí você vai de caso a caso. Aí você tem que parar, tem que analisar. Nesse caso é o segmento dele, é isso? É o segmento dele, entendi. Correto? Então aí você tem que parar, fazer uma análise, olha, administrativamente isso aqui não vai resolver. Vamos judicializar, mas para judicializar vamos fazer algo consistente. Vamos ver se tem histórico, precedente, ou se nós vamos inaugurar uma discussão. E se nós vamos inaugurar uma discussão, aí é um outro ambiente, é um outro nível.
Segura aí, tem muita coisa pra gente falar. Nós estamos indo agora pro terceiro e último bloco. Não falamos nada, já estamos indo pro terceiro e último bloco. E tem muita coisa pra gente falar, principalmente sobre as oportunidades e a questão dessa pandemia que nós estamos passando, o que a gente pode fazer. Voltamos já com o Dr. Guilherme Castro no próximo bloco, aqui no Café com Negócios TV.